Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Estamos entrando no ar com o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite. Hoje trazendo as informações do Vasco a poucos dias da volta da equipe Cruzmaltina ao Campeonato Brasileiro, segunda-feira, 9 da noite, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. E nós estaremos lá a partir de domingo, já em Campinas, próximo a Bragança Paulista, para a cobertura do jogo. Segunda, a partir de 20 horas e 15 minutos, estarei direto do estádio Nabi Abichedi para a abertura do nosso pré-jogo. Peço a você que dê aquele like, se não quiser, dá um dislike, que você pegue o link desse vídeo e coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook. Não é membro do canal? Passe a ser. O QR Code vai aparecer aí na sua tela e você vai poder se tornar membro do canal para participar de lives, eventos, enfim, vale muito a pena. É fácil, é só você se registrar, você manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Quinde vai atender você. Na abertura do News, o recado da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos há quase 5 anos. A 1xBet que tem um link no comentário fixado aqui no chat para você fazer o seu cadastro, se habilitar a jogar com a Casa de Palpites 1xBet. Você tem R$ 1.200 de bônus e também tem aposta dobrada na sua primeira tentativa, no seu primeiro aporte. Qualquer valor, colocou Vascaínos como palavra-chave, vai dobrar e você vai poder ter mais chance de ganhar o seu dinheiro. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E agora o recado é do Emerson Rocha sobre a Gran Prime Proteção Veicular. Você ajudando o Vasco da Gama, fazendo a proteção do seu carro, da sua moto, ajudando o seu clube de coração. Conta essa história aí pra gente, Emerson! Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. O Vasco da Gama treina até o próximo domingo, quando então segue viagem para Bragança Paulista. O Vasco vai ficar em Campinas e no dia segue para Bragança Paulista, cerca aí de 60 quilômetros, em uma horinha você está em Bragança. Hoje, mais um dia de treinos, você está vendo aí as fotos do craque da fotografia do Vasco, Daniel Ramalho, debaixo de muito sol mesmo, muito quente, lá no CT Moacir Barbosa. O importante sempre ratificar, elenco completo. Tem ninguém no DM, tá todo mundo treinando, todo mundo à disposição de Ramon Dias, que tem motivado o grupo e mostrado que mesmo com a boa fase do Bragantino, de invencibilidade de 100 dias no seu estádio, é possível sim um bom resultado. O RB perdeu a classificação ontem para o América e isso fere com certeza o estado anímico do adversário. O adversário estava meio que achando que ia passar, conseguiu um bom resultado jogando lá em Belo Horizonte e de repente deu uma quebrada, sendo eliminado na Arena Itaquera, levou o jogo nos 3-3 e depois nos pênaltis acabou sendo derrotado.
Como eu venho informando aqui durante a semana, não há indícios de mudança. A defesa deve ser mantida, a mesma do jogo do Grêmio, com Puma e Capasso perdendo espaço. Com Léo Jardim, com Bambu jogando como terceiro zagueiro lateral, Medel como zagueiro central, Léo Pelé na quarta zaga e Piton na lateral esquerda. O meio-campo deve permanecer com Zé Gabriel como primeiro volante, Paulinho, grande destaque do jogo contra o Grêmio, e sem Praxedes, que não pode jogar por questão contratual, é jogador do Bragantino. Marlon Gomes deve ser o titular nessa função. E mesmo com o gol da vitória importante sobre o Grêmio, Pablo Verrete deve ser opção mais uma vez no banco de reservas para prestigiar o jogador que Ramon Dias indicou e que ele acredita muito, o paraguaio Sebastião Ferreira. Léo Jardim, Robson, Medel, Léo e Piton, Zé Gabriel, Paulinho e Marlon Gomes, Orediano, Sebastião Ferreira e Gabriel Peck, o time mais provável do Vasco. Novidades podem vir na delegação. Uma dessas novidades pode ser o atacante Rossi, apresentado oficialmente hoje em entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Sem jogar desde abril, Rossi foi apresentado e foi classificado pelo diretor executivo Paulo Brax, que fez a sua apresentação como um jogador de coração. Animado e emocionado, ele mostrou essa emoção quando foi apresentado por Paulo Brax. Preste atenção. Paulo Brax fala, eu estava na reta e vi como Rossi remoía as emoções, os olhos cheios de lágrimas, bufando como nervoso estivesse. Olha só, e você vai ver a apresentação com camisa, vestido e tudo do Búfalo Rossi. Vamos fazer a apresentação aqui de um conhecido, não velho conhecido, mas conhecido da torcida, conhecido de todos aqui no clube. É um atleta com uma identificação e que nos dá muito prazer e orgulho de poder contratar jogadores com identificação com o Vasco. Na verdade, o Rossi está aqui hoje porque ele quis muito e o Vasco quis muito, desde o início. Desde a primeira vez que houve uma conversa, ele foi muito firme. E isso também é um traço da sua característica dentro de campo, de luta, de entrega, de firmeza, de energia. É um jogador que eu retratei como um jogador de coração. Ele é jogador de coração e a gente precisa disso. Então, Rossi, oficialmente bem-vindo novamente. É uma casa que é sua e você tem sido recebido dessa forma porque você se sente em casa aqui, e isso desde o primeiro passo seu aqui dentro, que nos ajude muito nessa nossa caminhada de sair da situação que nós estamos, e nós já começamos a sair e nós vamos continuar saindo. O contrato do Rossi é um contrato até o final do ano, com uma renovação automática de uma meta simples, que nós vamos atingir, não é você que vai atingir, nós vamos atingir, e vai nos ajudar demais aqui. Seja bem-vindo, está pronto para jogo, está à disposição da comissão técnica, já está treinando, e que seja muito vitoriosa a sua passagem aqui novamente pelo Vasco. Tá? Bem-vindo. Oi? Virou? Tirar foto de costas. E eu comecei a entrevista coletiva perguntando exatamente sobre isso. Tinha várias perguntas a fazer, mas aproveitando o instante, resolvi tirar do Rossi a seguinte impressão: se ele realmente estava emocionado, se era um momento especial para ele. E ele me respondeu isso aí. Saudações vascaínas, tô emocionado, tô feliz, tô motivado. É uma emoção de tudo isso. Diferente, é um novo Vasco. Um Vasco diferente, pessoas novas, velhos conhecidos também. Então, estou muito contente, muito feliz, muito motivado, como sempre estive.
E já à disposição do professor, se precisar de mim já para segunda, tô aí, treinando forte e disponível já. Ele fala da relação com o Vasco e principalmente do arrependimento que tem com a saída do clube. Cara, o jogador que veste a camisa do Vasco e joga em São Januário principalmente, se ele não se identificar por inteiro com o Vasco, ele tem que parar de jogar futebol. Porque foi isso que aconteceu comigo, cara. Quando eu joguei, eu senti a energia da torcida, senti o carinho dos funcionários, porque quem trabalha no Vasco é Vasco de verdade. Então comigo não foi diferente e me arrependo muito de ter saído, de verdade. Fiquei 3 anos e meio longe e me arrependo demais de ter saído. Mas Deus foi bom comigo e me trouxe de volta para casa. Rossi está voltando 3 anos e meio depois à Colina Histórica. Qual Rossi é esse que o torcedor do Vasco vai enfrentar? Ele vem da Liga da Arábia, teoricamente uma liga mais frágil de competição. Será que isso pode ter atrapalhado até o desenvolvimento do próprio jogador? O Rossi responde. Diferentemente do que as pessoas imaginam do campeonato saudita, é um campeonato que permitem 8 estrangeiros, então é um campeonato muito forte. Vocês vão perceber agora nos jogos que vão ser transmitidos, se eu não me engano, esse ano agora, para a TV brasileira. É um campeonato muito forte. E geralmente os sauditas que jogam são os melhores de suas equipes, então é um campeonato muito forte. E exige muito do atleta também. Então, obviamente, meu último jogo foi em abril, estava treinando, mas não é a mesma coisa. Mas estou, como sempre me doei dentro de campo. Estou bem fisicamente. Claro, o ritmo de jogo vai faltar um pouco, mas estou à disposição. Acredito que, se não nesse jogo, no próximo, no Maracanã, eu acho que no Maracanã, não sei se foi decidido, já vou estar quase 100% para jogo. E como joga o Rossi? Joga só como ponta? Pode fazer uma segunda linha de 4, recompondo? Pode fazer até uma ala nesse esquema 3-5-2? Rossi fala das suas preferências por posição dentro de campo. Faria tranquilamente a ala direita, mas a minha posição de origem é ponta direita, né? Então, na minha primeira passagem, a gente não tinha uma referência como a gente tem hoje, né? Com o Vegete. Eu lembro que minha primeira passagem aqui tinha o Maxi, mas não começou o brasileiro. Depois o Marrone fazia 9, depois o Ribamar também fazia. Thiago Reis também fazia, né? Então hoje a gente tem uma referência de verdade, um camisa 9, tem o Seba também. Então isso ajuda muito no meu jogo, como eu sou um jogador muito agudo pelo lado direito, então me ajuda a ter um 9 referência ali na frente. Então é a minha posição de origem. Se o professor precisar também pelo lado esquerdo, vou fazer. Mas eu acredito que o Rossi 100% pode ajudar realmente no lado direito. E só quem ganha isso é o Vasco, porque também tem o Rejuano, tem o Peck, né? Então quem ganha é o Vasco. O Vasco vive uma grande pressão e tem um elenco muito novo de jogadores que nunca jogaram no clube. Muita gente jovem também. Até que ponto ele responde sobre isso? O retorno dele, acostumado a essa pressão, acostumado com o Vasco, pode ser importante para melhorar o espírito do grupo? Eu acho que gradativamente eu vou ganhando ritmo de jogo, né? Acho que uns 2 jogos aí no terceiro, acho que já devo estar 100%. Tem jogadores experientes aqui, jogadores que já são acostumados a jogar brasileiro, os jovens principalmente. O Peck já vem jogando brasileiro há 2, 3 temporadas, não sei, mais ou menos. Então, jogadores cascudos que estão vindo, Medel também, referência. O Vegete vem de campeonato argentino, que é um campeonato muito difícil, assim como o brasileiro. Então, como eu falei, é confiança que faltava pro grupo e esse ambiente leve, né, que a vitória acaba trazendo. Então as coisas vão fluir e eu tenho certeza que o Vasco vai sair dessa e a gente vai respirar daqui a pouquinho. Rossi já está treinando e olha, ele vem para ser um jogador muito parecido com o Michael,
que jogava sim com o Ramon Dias lá no Al Hilal. Michael não era titular absoluto, eventualmente entrava, às vezes até começava jogando, é verdade, mas era sempre o desafogo para um segundo tempo, jogador de velocidade para pegar o adversário cansado. E ele está realmente muito disposto. A tendência maior é de que Rossi não vá para Bragança, a não ser que seja realmente muita força dele para jogar. Mas é quase certa a preparação dele para o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 20. Se não, quase certo também é mais para o jogo do Palmeiras no dia 28. Então vamos esperar o que vai ser feito e planejado para que Rossi seja definitivamente apresentado em campo ao torcedor cruzmaltino. O Bragantino, como eu disse, vem de um insucesso, com eliminação na Copa Sul-Americana ontem, jogando no estádio em Itaquera, o estádio Neoquímica Arena do Corinthians. E o Diego Pérez, competente repórter da Rádio Bragança Paulista, vai trazer as impressões desse day after do Bragantino em termos de posição anímica, como é que tá o time para segunda-feira, novidades. O Diego fala aqui no News do nosso adversário de segunda-feira, o Massa Bruta. Bom, Flávio, falar um pouco do Braga, o Massa Bruta, que acabou sendo eliminado de uma maneira que não esperava na Copa Sul-Americana, nas oitavas de final. Empatou em 1-1 em BH, jogando mal sim, e voltou a ter uma partida que não era. Aqui o torcedor, a comissão técnica, enfim, todo mundo esperava para o Bragantino, né? Oscilou bastante na partida, teve os bons momentos do Bragantino, que vem jogando bem no Campeonato Brasileiro, mas teve também algumas falhas que têm sido recorrentes aí nos últimos jogos, principalmente na defesa em bolas paradas, né, jogadas de bola aérea. O Bragantino saiu à frente do placar, marcando com um sorriso numa falha grotesca do goleiro Matheus Pazinato, que até foi substituído no intervalo, que a gente pouco vê no futebol, pelo Cavicchioli. Aí, depois de sair à frente, o Mascherano empatou para o América Mineiro. O Bragantino fez o segundo, mais uma vez com um sorriso, que aproveitou mais uma bola ali, numa falha defensiva do América. Empataram uma bola aérea com o zagueiro Éder. Aí no segundo tempo o Bragantino voltou bem melhor. O Léo Ortiz, que fez uma partida também, que foi meio uma montanha-russa, né? Ele esteve envolvido nos 2 gols do América, ainda assim fez um golaço, um gol para ficar marcado na carreira dele, na história do clube, um golaço mesmo, e acabou colocando o Bragantino à frente do placar. Aí no finalzinho, em um lance revisado pelo VAR, a bola sim tocou no braço do Aderlan, o pênalti foi marcado e o Mascherano foi lá e converteu de novo. Nas penalidades, o próprio Léo Ortiz chamou a responsa, bateu o primeiro e perdeu. O Mascherano, Carrasco do Bragantino, perdeu também. Aí depois todos fizeram até que o Thiago Borbas acabou perdendo. Isso gerou uma frustração tremenda no Bragantino. Conversei com a maioria dos jogadores na zona mista, todo mundo muito abalado, mas o Bragantino se apega na boa campanha aí no Campeonato Brasileiro, é o 5º colocado, mas com a mesma pontuação que o Flamengo, que é o 2º colocado, né, 31 pontos. Então quer sim fazer uma campanha que de certa maneira pode ser histórica. O Braga já foi vice-campeão brasileiro em 91, mas há muito tempo não tem um time competitivo como tem agora. Para a partida diante do Vasco, o Vitinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Bragantino vai aí com o que tem de melhor, exceto o Vitinho. Os jogadores que estavam no DM, eles permanecem, né, como dissemos aqui no último boletim. Portanto, essas são as informações do Massa Bruta e a repercussão após a última partida. A torcida do Vasco, que voltou a ter ingressos hoje para comprar, conseguiu comprar sim, mas o setor visitante estará apinhado, lotado. A torcida cruzmaltina está morrendo de saudade. São 5 jogos sem ver o seu time no estádio e ela vai ser, com certeza, fundamental para a tentativa de vitória segunda-feira à noite em Bragança Paulista. E no próximo bloco, depois de algumas dicas, depois de alguns presentes da Gigante da Colina, a gente vai trazer informações sobre o papo do executivo Paulo Brax com os jornalistas. Tem muita coisa interessante, muita coisa para a gente divulgar, além de outras informações do Vasco nessa sexta-feira. A gente volta já já.
E o recado importante para você que vai comprar o seu produto através do site Arquiba FC, você tem o cupom de desconto AV10, tá? Use o desconto AV10 para você ter descontos. E se você pagar no Pix, tem mais 5%, é cumulativo, hein? Então vale a pena, use através do Arquiba FC o desconto AV10, pagando no Pix, tem mais 5%. E o recado agora é do Honey Caps. Você sabia que 45% dos homens do Brasil têm problemas de ereção e entre 30% e 40% estão indo rápido demais e não conseguem agradar as parceiras? A boa notícia é que existe um produto natural aprovado pela Anvisa que resolve esse problema sem prejudicar em nada a sua saúde. O Honey Caps é um poderoso estimulante natural aprovado pela Anvisa com fórmula inovadora e que age restaurando a potência masculina. Honey Caps é 100% eficaz, não oferece riscos à sua saúde e não possui efeitos colaterais. Eles fizeram uma parceria com o canal Atenção Vascaínos, liberando algumas amostras grátis para você experimentar sem custo, apenas pelo frete. Você não vai deixar a sua parceira insatisfeita. Primeiro comentário fixado aqui no chat, tem um link, você vai lá e pede a sua amostra grátis do melhor estimulante do Brasil. Aproveite o melhor da vida, mas correm, porque são poucas as amostras grátis do Honey Caps. O recado também é da Barros Barreto Refrigeração. Rua Barros Barreto, loja 107A e bem Bom Sucesso, está muito quente. Dá uma olhada aí no seu ar-condicionado, na sua geladeira. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas no Rio que fazem isso. Venda de compressores para geladeira, venda de peças e acessórios para geladeira, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021 2209 5754, Barros Barreto Refrigeração. Antes da entrevista coletiva de Rossi, o diretor executivo Paulo Brax, como já havia falado algumas semanas atrás, disse que ia conversar com os jornalistas a respeito da janela, do fechamento da janela. Bom, até se criou uma confusão quanto a uma entrevista coletiva, mas reitero, em momento nenhum por parte do Vasco houve a informação de que seria uma entrevista coletiva. Criou-se essa expectativa, mas Paulo Brax, como fizera de uma outra vez num treinamento aberto em São Januário, teve uma conversa informal com jornalistas sem pedir off. O falado poderia ser divulgado. E ele fez exatamente isso. Sentou-se, você está vendo aí a foto, com os jornalistas ao redor e foi bastante eloquente. Falou muito, abriu o verbo, às vezes até aumentou o tom, parecendo estar até nervoso, querendo mostrar o que estava fazendo. Pois bem, ele começou falando do balanço da janela, aquilo que ele havia prometido que ia fazer. E disse que foi um balanço positivo que ele admitiu ser nessa janela de transferências. Paulo Brax afirmou que qualificou o elenco, aumentando principalmente a média de idade. Havia uma reclamação de um time muito jovem, ele precisava envelhecer mais o time, trazer mais experiência e liderança. E citou a saída de 2 titulares, o volante Andrei e também o atacante Pedro Raul, que foram substituídos por 4 que já jogaram como titulares absolutos, 4 na partida contra o Grêmio. Gary Medel, Bruno Praxedes, Paulinho e Sebastião Ferreira. Mas ele avaliou que a maior troca, sem dúvida, foi a chegada de Ramon Dias. O técnico argentino, segundo o diretor executivo Paulo Brax, mudou a mentalidade, a forma de jogar e também o trabalho com os atletas. Sendo Paulo Brax muito elogioso ao Maurício Barbieri. Mas, quando perguntado se não demorou demais para dispensar Barbieri, ele não conseguiu responder, dizendo que não sabia se tinha esticado demais a corda ou não com o antigo treinador. Disse Brax: Barbieri fazia um ótimo trabalho interno, tinha o grupo na mão, mas os resultados não vieram. O jogo do Flamengo foi um balizamento? Ele achou que não. Chegou-se à conclusão que poderia se tentar mais um pouco. Sobre reforços, Paulo Brax falou sobre Robert Rojas, se o Vasco vai tentar um jogador também para essa posição, já que Rojas acabou não sendo contratado. E olha, ele disse que não, porque Robert Rojas foi um pedido específico do técnico Ramon Dias. Aliás, ele esclareceu
que existem dois aspectos em termos de contratações. As necessidades latentes, você perde o Pedro Raul, precisa contratar um centroavante. Você perde o Andrei, precisa contratar um volante. E há também o pedido dos treinadores. Ele até criou um exemplo. Se ele não gostar do Léo Jardim, do Ivan, do Halls, como é que faz? A gente tem que contratar um goleiro. Na nossa concepção, não há urgência, mas se o treinador pede, a gente tem que correr atrás. E aí entrou no caso do meia articulador, o camisa 10, como vem sendo falado. Disse claramente Paulo Brax que a comissão técnica atual de Ramon Dias e a antiga de Maurício Barbieri não chegaram em momento algum a fazer pedido por esse jogador especificamente, já que diagnosticaram que não precisavam de um atleta com essa característica. No elenco, dava para ter jogador que poderia fazer essa função. Paulo Brax salientou, Bruno Prachedes jogou de 10 no Bragantino. Paulinho já foi 10 e fez muito contra o Grêmio jogando atrás dos atacantes. Foi um 10, fez 3, 4 pifadas de bola de um camisa 10. Ramon Dias, disse Paulo Brax, joga com um volante e 2 camisas 8, sem um camisa 10. Você deve se lembrar que eu falei isso aqui, de que não era característica do atual técnico do Vasco e do antigo de jogar com esse camisa 10 por detrás, fixo, o jogador articulador. Brax disse que contrataria tranquilamente os 8 jogadores que contratou no início do ano. Faria tudo igual. Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo Piton, Jair, Orediano e Pedro Raul, que não se arrependeu da contratação de nenhum desses jogadores. E explicou o perfil do jogador contratado, que é feito mediante um orçamento que é aprovado para que ele trabalhe. Ele apresenta uma ideia, mas nem sempre esse orçamento ele é aprovado. Então, ele trabalha em cima da limitação. Disse ele, se eu tenho 10, eu trabalho com 10. Se eu tenho 100, eu trabalho com 100. Mas não é o Paulo Brax que define o orçamento. Ele sugere, é totalmente diferente. E ele falou de 4 tipos de contratações. O titular, o jogador que vem para lutar por posição, o jogador que é importante como contingência de banco, composição de banco de reservas e um jogador de futuro. E ele citou até como jogador de futuro, por exemplo, o Matheus Carvalho, o Cocão, jogador que chegou com percentual de gordura 18 e está em 10. É um jogador jovem e é um jogador que tem dado retorno. Ramon Dias não tem utilizado tanto, mas é um jogador muito interessante para futuro. Seria esse perfil. Ele cita que esses jogadores podem trocar de posição. E deu o exemplo de Orediano. Chegou para ser titular, acabou virando reserva. Passa para a segunda base, de luta por posição. Em relação a necessidades, composição, citou o nome do zagueiro Maicon. Havia uma necessidade de um zagueiro. E também de Jefferson, lateral esquerdo. Sobre o meia, ele admitiu que realmente tentou muitos jogadores. E olha, a lista é extensa. Lanzini, Salazar, o uruguaio, o colombiano Carrascal, o meia brasileiro Rafinha Alcântara, até por conta da boa relação de Mazinho com o Vasco. Houve esse contato, mas depois, quando até se soube que Rafinha declarou que gostaria de jogar no Flamengo, ele até tirou o time fora. Oscar Romero, jogador que estava no Boca Juniors. Bulaldi, meia argentino do Feyenoord, esse num perfil um pouco diferente, jogador que seria mais uma aposta. Vieto, que foi um jogador que teve a maior repercussão, por isso a diferença dos demais, disse o Paulo Brax, além de, num passado, Papu Gomes e também o meia espanhol Isco. E por que esses jogadores não vieram? E o Paulo explicou. Muitos não tiveram interesse de vir para o Vasco. Pela posição do Vasco na tabela, a gente informou isso aqui, foi difícil e ele disse, estávamos na 20ª colocação na janela. Culpa nossa, somente nossa, e nós estamos pagando nessa janela por esse trabalho
de estar na 20ª colocação. Se estivéssemos numa colocação melhor, talvez o panorama fosse diferente. Mas muitos jogadores não aceitaram exatamente por essa questão de posicionamento na tabela. Disse ele, o jogador não vai ver um jogo, não quer saber do rendimento do time. O jogador vê a tabela. Quando abre a tabela, desiste. Disse ele, inclusive, um jogador viu o jogo do Goiás e a confusão que aconteceu em São Januário afugentou. A família do jogador disse, não vá para lá, o ambiente não é bom. Um outro aspecto, que foi uma pergunta que eu fiz lá atrás, numa coletiva antiga ao Paulo Brax, ele confirmou, ratificou hoje de novo. Dever a agentes, aqueles que fazem a área empresarial dos atletas, e a clubes, como o Vasco está devendo, a vários, comissão e parcelas, dificultaram também demais as negociações. E citou o caso do meia Franco Fagundes, jogador do Nacional de Montevidéu, que o presidente do Nacional não quis nem papo por conta da negociação com o jogador Puma Rodrigues. Mas mesmo assim, disse Paulo Brax, o Vasco continuou mirando alto e em gente de muito peso. Diego Costa foi um exemplo e ele confirmou a notícia que o canal Atenção Vascaínos deu em primeira mão há cerca de uma semana. Edinson Cavani, o Vasco fez uma proposta, procurou sim o jogador, mas a situação do atleta de jogar numa equipe na 20ª colocação para buscar sair do rebaixamento melou completamente o interesse em Cavani. Mas agora Paulo Brax está dando o último tiro. Brax adiantou nesse papo com os jornalistas que mesmo não querendo um 10, os treinadores não querem um jogador nessa posição, a ideia não é ter o articulador somente, apenas o nome articulador. Ele disse, eu quero um craque, quero um jogador grande, um jogador enorme, e estamos negociando com um. Ninguém aqui dentro sabe disso. Olha, eu pude apurar que nem o CEO da SAF sabe. Talvez nem a 777 saiba. Paulo Brax e os scouts estão trabalhando em cima desse jogador que já foi aprovado pelo Ramon Dias. Ele disse, o treinador já deu ok. Revelou que tem boas negociações e volta a dizer, reiterar a expressão, um jogador enorme. Esse nome realmente está sendo colocado dentro de uma redoma de vidro. O dinheiro que foi ofertado ao Vieto, que seria entre os 3 maiores salários do futebol brasileiro, é o mesmo que o Vasco está ofertando a esse jogador. Não há pistas, não há suspeitas. Vocês me conhecem. Eu não vou ficar aqui especulando o nome. Aliás, até foi citado o nome do norte-americano Alan Sonhora e mais uma vez a informação que eu dei na semana. O Vasco não teve interesse nesse jogador em momento algum. O empresário do atleta ofereceu mais de 3 vezes o atleta ao Vasco e recebeu respostas educadas. Não temos interesse, não queremos. Então não houve nenhum interesse do Vasco no Alan Sonhora. Não é o jogador que o Vasco está buscando. É esperar, torcedor. Agora, nomes são muitos dessa figura enorme colocada pelo diretor Paulo Brax. Hoje alguns nomes foram citados. Como não é o meio articulador, é o craque, é o 10, pode ser um atacante de lado de campo, pode ser um meio atacante, pode tudo. E aí vem os nomes de Alexis Sanches, chileno, uma boa relação com o Medel, não seria interessante? Você tem Javier Pastore, jogador que foi do PSG, enfim, seria um nome interessante, da Roma, seria um nome interessante, está livre. O francês Payet seria um nome interessante, claro, seria fantástico ter um jogador europeu aqui no Brasil, assim como Juan Mata, o espanhol que jogou no Manchester United, enfim, seria, porque está livre também. O português João Moutinho, que jogou no Wolverhampton, não seria interessante? Também está livre. E Hazard, jogador belga do Real Madrid, que não joga há algum tempo, seria um bom nome? Enfim, são nomes citados, falados, mas como disse, não vou entrar nessa ciranda. Eu faço o meu jornalismo diferente. Vou correr atrás, vou buscar saber, não vou ficar aqui enchendo a cabeça de vocês de nomes e especulações, vou tentar saber quem é. Acho que é um trabalho árduo, porque senti nitidamente que esse nome é a última bala. É o último nome. E mais uma vez, se não vier,
O Vasco não vai tentar outro jogador. Fica no elenco que está para a disputa do campeonato, é claro, com uma mudança de planos até o dia 25 de agosto é possível, e até o dia 15 de setembro, tirando 8 da lista de 50, também é possível. Paulo Brax também falou de Carlito Palácios. O Colo-Colo pagou 20% em cima dos 100%, o que corresponde aí, numa matemática grosso modo, em torno de 14% a 15% dos 70% do Vasco. Esse aporte de $500 mil por 20% mudou a transação, porque era empréstimo e passou a ser compra, como uma entrada para a compra. O Colo-Colo tem que fazer mais 2 pagamentos e aí o jogador que já está vinculado ao Colo-Colo, já é do Colo-Colo, o Vasco recebe pelo jogador. Era empréstimo, pagou esses 20%, aproximadamente 14%, 15% dos 70% do Vasco. E aí o que acontece? Passa a ser compra, entrada para compra. E o jogador já é do Colo-Colo e agora o time chileno tem que se virar para pagar a restante parte de Carlito Palácio, que não é mais jogador do Vasco. Bom, como detalhes finais, algumas informações importantes. Primeiro, sobre o Maracanã, nenhuma resposta do consórcio. A tendência mesmo, infelizmente, vai acontecer aquela celeuma. O Vasco vai para a justiça, vai brigar na justiça para ter a situação do Maracanã liberada para o jogo do dia 20. Dia 20, domingo que vem, o Vasco vai entrar nessa briga para poder liberar o Maracanã para receber o seu torcedor às 11 horas da manhã. Quem hoje se manifestou sobre a questão de São Januário foi Tarcísio Mota, deputado federal vascaíno, e que publicou em sua conta oficial no Twitter um manifesto. Mas primeiro você vai ver aí o Twitter de Tarcísio Mota. Disse ele: após confusão ocorrida na derrota do Vasco contra o Goiás na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube foi punido pelo STJD com 4 jogos de portões fechados para a torcida. A punição foi cumprida, mas a retomada dos torcedores ainda é uma incerteza. Segue o tweet. Não dá para ignorar o que o impedimento ao Vasco de receber público nos jogos em seu estádio se parece. Nossos mandatos, parceiros de luta e de Vasco, querem saber por que continua o impedimento ao clube fazer seus jogos com os portões de São Januário abertos para a sua apaixonada torcida. E ele divulgou um manifesto. Por que o Vasco continua impedido de fazer seus jogos com os portões de São Januário abertos para receber a sua apaixonada torcida? E aí ele fala e discorre com muita propriedade sobre esse caso, sobre essa situação e principalmente sobre a dificuldade que a galera da Barreira, o povo da Barreira, tem tido, porque o comércio ali é fundamental. Você está vendo aí a manifestação e ele termina: o elitismo e o preconceito não podem ser direcionados de determinações judiciais. A torcida do Vasco tem que ter seu direito de frequentar os jogos retomados. E a festa da Barreira não pode parar. Recado do deputado Tarcísio Mota, parabéns. Acho que a gente precisa ficar em cima, porque tá muito feia essa coisa, e eu vou trazer um dado que mostra como é que o sistema funciona. Amanhã, a agenda da base, Sub-15 e 17, segunda rodada do Carioca, 10 horas da manhã e meio-dia, no estádio Nivaldo Pereira, com transmissão da Vasco TV, Vasco e Resende. E amanhã também estarei com muito prazer, a partir de 10 horas da manhã, na sede de São Januário, na rua Roberto Dinamite, número 10, inauguração da exposição centenário Camisas Negras. Será aberto ao público amanhã a partir de 2 da tarde, por uma semana em São Januário. Atenção, a partir das 14 horas, terça e sábado da semana que vem, de 10 às 16, e aos domingos de 10 ao meio-dia, R$70, para você que quiser entender esse momento histórico do Vasco. Há 100 anos, os Camisas Negras ganhavam um campeonato diante de tanta dificuldade, de tanto segregacionismo, de tanta diferença, que a gente comprova através de um pequeno ato que parece incrível. É só juntar as peças. Tô dando uma informação. Você tá vendo aí? A Conmebol divulgou hoje a tabela da próxima fase da Copa Libertadores da América. E você tá vendo o jogo de volta do Palmeiras marcado para o dia 30
de agosto contra o Deportivo Pereira. Por que tem a ver isso com o Vasco, Flávio? Ou a CBF não falou com a Conmebol porque recentemente, semana passada, a CBF divulgou uma tabela em que marca Vasco e Palmeiras para segunda-feira, dia 28. 2 dias depois, o Palmeiras não poderá jogar pela Copa Libertadores da América. Ou não poderá jogar no Campeonato Brasileiro no dia 28. Jogo marcado na semana passada. A CBF ou não se comunicou com a Conmebol, ou então esperava o Flamengo passar para que o Fla-Flu, que seria nas quartas de final da Copa Libertadores da América, fosse o jogo da televisão na quarta-feira. E o Palmeiras iria para quinta, sem problema. Como o Flamengo não passou, o que aconteceu? Botaram o Palmeiras na quarta e empurraram o Fluminense para quinta-feira. Nítido e claro dever de nós falarmos isso, do quanto esse povo se baliza por eles. É incrível isso. Esperar agora, ainda bem que eu não comprei minha passagem, porque senão ia me estrepar. Dia 28, não sei se vai ter Vasco e Palmeiras segunda-feira à noite, não vai dar para um jogo na quarta-feira. E aí, como é que fica? É incrível, é incrível. Desses mínimos detalhes, a gente pega essa gente. Não falei para vocês que a CBF tá de brincadeira e que muda toda hora, pensando nos outros? Tá aí na sua tela. Eu falei, o jogo do Vasco mudou de novo, do dia 28, segunda-feira, para o domingo, dia 27. Por quê? Porque eles esperavam o Flamengo passar para a próxima fase da Copa Libertadores para jogar na quarta, e aí o Palmeiras ia para quinta. Como o Flamengo não se classificou, não vai ter Fla-Flu, o Fluminense foi para quinta, o Palmeiras na quarta. A CBF muito desorganizada. E um detalhe, se você for ver a tabela, tem uma mudança de um jogo do Inter com o Fortaleza de segunda para sábado. Imagina só, de Fortaleza para Porto Alegre, quem já comprou as passagens para segunda-feira. Ah, dona CBF, que bagunça, que esculhambação. Eu avisei. Vasco e Palmeiras não vai ser mais segunda-feira. Será no domingo, dia 27. E agora a gente encerra o News. Agora a hora do abraço. Em nome do Renda Extra, o Renda Extra que está ajudando você a ganhar muito dinheiro, até R$4.000 por mês. Aqui na descrição do vídeo você tem um link, você baixa o curso Lucrando em Home Office e você vai trabalhar de casa, tendo uma boa internet, sem problema nenhum. Você trabalha de casa e você vai ter uma equipe de suporte te ajudando. Se você não conseguir, você pagou 47, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Você pode trabalhar, não é difícil o curso, mas se você não conseguir, eles devolvem a sua grana. É o Renda Extra, Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço ao Alessandro, membro do canal Atenção Vascaínos, aniversariante do dia de hoje. Um grande abraço, querido Alessandro, e um abraço ao querido Ricardo, que é frentista do Posto Ipiranga da Barra da Tijuca, do meu amigo André Afonso. Grande André, ex-vice-presidente de administração do Vasco da Gama, grande vascaíno. André que tem um posto de gasolina lá, indo para linha amarela, à esquerda, em frente à Vila Olímpica do PAN. Tava ali o Ricardo, tiramos uma foto, batemos um papo. Grande Ricardo, um abraço, meu querido, que Deus te abençoe e que o Vasco possa te dar muitas alegrias. Amanhã a gente vai ter o Jean Faísca com o Faísca Tá On e provavelmente a gente vai ter um boletim AV no final da tarde. No domingo, tô viajando para Campinas. Há uma tendência de que a gente entre no ar à noite, quando a gente chegar em Campinas, direto da cidade próxima a Bragança Paulista. Ainda estamos definindo, mas com certeza você vai ter a programação tanto amanhã está definido Faísca Tá On e boletim. No domingo, provavelmente um outro boletim e à noite uma entrada ao vivo talvez. A gente vai definir isso aqui, dependendo também da viagem, do desgaste, porque cansa, né, rapaziada? A gente vai pegar aquele voozão rasteiro, vamos do Rio a Campinas para segunda-feira estarmos em Bragança Paulista. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E curta também todos os nossos vídeos. É um prazer tê-los aqui. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, um beijo especial a todos os pais no domingo. Mas amanhã a gente vai se falar sim. Grande beijo a todos e amanhã tem nosso encontro lá do Sub-60 para dar uma distraída na cabeça. Esparecer um pouquinho, o bagulho tá meio doido. Grande abraço, tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!